Boa noite, igreja. Boa noite para você que está aí com a gente na internet. Que bom que a gente pode estar aqui, né? Nesse domingo, a gente quer fazer como Maria, escolher a melhor parte. Né? Às vezes a gente fica tão atribulado, querendo fazer tanta coisa e anda para lá, principalmente Natal e Ano Novo, né? E faz comida para cá, corre para lá. Mas Jesus falou para Marta: calma, querida. Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado dela, não. Nem você vai tirar dela, nem o inferno. Né? E que esse ano seja um ano da gente escolher a melhor parte. E a melhor parte é Jesus. Não tem outra parte que seja melhor. Ele é o melhor. Ele é o presente do céu pra gente. Ele é o queridinho do Pai. Ele foi enviado pra gente, por cada um de nós. Amém? Amém. Então, que esse seja um ano da gente escolher. Gente, é escolha. Amém? Amém? É escolha e ninguém escolhe por nós. Quando é petitiquinho, bebê igual o Daniel, a gente escolhe por ele sim. Mas a gente já tá bem grandinho, né? A gente tá na idade de escolher. E que a gente possa fazer isso com Maria. Estar aos pés de Jesus. Recebendo dele. Porque quando a gente tem a palavra dele, isso nos basta. Quando a gente tem uma direção, sabe, de Jesus, a gente sabe que foi Ele que falou, a gente pega essa palavra e vai até o fim, não importa a adversidade. Se foi um comando de Jesus, Ele vai nos sustentar até o fim. Então a gente precisa estar aos pés dEle, para receber a direção dEle e poder fazer aquilo que Deus, o Pai, nos chamou para fazer nesse tempo. Então, a gente está com essa série, eu vou falar sobre a recompensa do secreto, mas a gente está com essa série que o pastor Hélio começou, né, e eu quero incentivar você a ir lá no YouTube, e aí você vai pegar lá, vai ter depois a playlist da série. Então já tem 2 capítulos, né, um ano de encontrar o seu lugar secreto. O que é esse lugar secreto? O que é esse negócio de secreto? É ficar escondido? O que é? O lugar secreto, como o Rafa já falou um pouco aqui, é aquele lugar que você vai falar com Deus. É o seu momento com Deus. Você sabe, no relacionamento conjugal, tem um momento que é o momento do marido e da esposa. Tem um momento, né, que eles vão sentar para jantar. Tem um momento de intimidade. E no nosso relacionamento com amigos, também tem um momento que é só com amigo e com amiga, que a gente vai abrir o nosso coração. Sabe aquele dia que você está cansado, não sabe o que faz, você liga para sua amiga: me ajuda, ora comigo, sei lá, vamos sair para tomar um café. Então o nosso momento do secreto é aquela hora que a gente pega e fala: é Deus, sou eu e Ele. E pronto, eu vou falar com Ele, Ele vai falar comigo. Eu separo um tempo e eu vou para um lugar. Por que fala de secreto, gente? Porque é um lugar de intimidade. É um lugar onde não vai ter distração. Porque, igual o Rafa estava falando, gente, com bebê, com criança em casa, toda hora, ou tá batendo na porta, ou tá correndo para lá, tem distrações. Por isso que é importante a companhia do casal, né? Enquanto um fica lá distraindo a criança, o outro vai pro secreto. Eu me lembro até do Rick Renner, o pastor Rick Renner e a esposa dele. Eles falaram que teve uma época que eles têm 3 filhos, né? Que teve uma época que ela tinha que ir pro banheiro, ter o lugar secreto dela. Que era o local mais tranquilo que ela encontrava, porque tinha um tanto de coisa. E às vezes quando eles viajavam também, era o banheiro. Porque era aquele lugar que ela conseguia ter um momento com Deus. E a gente vai encontrar esse lugar. Às vezes precisa sim fechar a porta, né? Colocar aquela plaquinha: não perturbe. Agora não, estou orando. Né? E isso, conforme eu falei, a decisão. É decisão. A gente precisa ir fazer. Isso é muito importante na nossa vida. O inferno, ele tenta levantar diversas coisas para que a gente não encontre esse nosso lugar no secreto. E o pastor Hélio falou nessa manhã: o secreto é Jesus. O inferno, ele quer fazer com que a gente não tenha esse tempo com Deus. E a gente vai ver essas recompensas de estar nesse lugar secreto. Hoje a gente não vai ver tanta recompensa não. Mas semana que vem eu prometo que a gente vai ver muita recompensa. Eu quero te incentivar a esse ano decidir passar tempo mais com Jesus do que você já passou em toda a sua vida. A gente, né? Nós todos precisamos dele. E vamos... Antes de eu entrar na série, né? Eu quero trazer algo para o seu coração que Deus falou comigo. E Ele falou comigo primeiro. Porque primeiro, antes da gente trazer uma palavra aqui, Deus fala com a gente.
E quando ele falou comigo, me deu muito temor no meu coração, sabe? De coisas que eu preciso alinhar na minha vida. Não sei se você já percebeu o temor de Deus no seu coração. É aquela certeza que a gente tem que obedecer a Deus, que Ele é Deus e que não há ninguém além dEle, e que a palavra dEle é certeira no nosso coração. Aquele temor é aquela sensibilidade de obediência, sabe? De rendição à palavra de Deus. E eu vou te falar o que Ele falou comigo, que foi primeiro para mim, mas é para nós enquanto igreja. Deus falou assim: vocês ficam, ou nós ficamos, cansados e sobrecarregados, porque nós estamos fazendo o que Deus não nos chamou para fazer. Ou temos procrastinado o que é importante. Deixado para depois aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Nós reclamamos no lugar de orar, procuramos a justiça própria e não conseguimos esperar pela justiça de Deus. Agimos por força e violência e não pelo Espírito Santo. Planejamos sem colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Somos dirigidos pela mente, pelo sentimento e pela razão e não pelo Espírito Santo. Com a boca, abrimos legalidade para o diabo agir na nossa casa, em vez de falarmos com sabedoria. Pedimos para a pessoa errada no lugar de irmos junto ao trono da graça. Confiamos em carros e cavalos, ou seja, no humano, no natural, e não em Deus. Com isso, o nosso espírito, alma e corpo ficam sobrecarregados. Não aguentamos fazer o que é importante, porque a gente perdeu tanto tempo fazendo aquilo que não era para fazer naquele momento. E agora isso aqui foi muito forte, é muito forte. Os israelitas ficaram muito tempo no deserto. Assim será 2025 para aqueles que insistirem em andar nos mesmos erros, nas mesmas práticas que não edificam, para aqueles que insistirem em andar no pecado. Os israelitas passaram 40 anos no deserto. Deus tinha para eles uma terra que manava leite e mel. Mas eles não creram, agiram por incredulidade e eles murmuravam muito. Se a gente continuar nas mesmas atitudes de sempre, a gente vai ficar rodando no deserto e não vai chegar no lugar certeiro que Deus tem pra gente. Mas o Senhor diz: aquele que me buscar e se humilhar, eu mudarei a sua sorte. Aquele que se render a mim, eu mudarei a sua sorte. A palavra será cumprida. E eu coloquei aqui 2 versículos que o pastor Hélio tem trabalhado nessa série. Eu quero encher seu coração com esses 2 versículos. Mas depois fica o dever de casa. Pega lá a série do pastor Hélio. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo é você, você faz parte do povo de Deus, você é família de Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, sararei a sua terra. A nossa terra precisa ser sarada, gente. Aonde a gente pisa precisa ser do Senhor e não do inferno. Você sabe que a Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. A terra está aqui sobre o nosso domínio para que a gente governe. E se tem coisas que estão desorganizadas ao nosso redor, na nossa terra, porque está faltando autoridade nossa. Está faltando a gente abrir a nossa boca em fé, porque a terra Ele deu para a gente, para que a gente possa governar no nome de Jesus. E é isso que está escrito. E se você crer e praticar, é isso que você vai viver. É isso que a gente vai viver. Jeremias 29, do 13 ao 14. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Tem determinadas coisas que a gente está vivendo que a gente não gostaria de viver, que o inferno mina. Mas o segredo é: busca o Senhor de todo o coração, que Ele muda essa situação, que Ele transforma o pranto em riso, Ele faz coisas novas. Amém? Então vamos lá, vamos começar a série. Aliás, já começou, mas vamos lá. Agora, a recompensa do secreto, ou as recompensas do secreto. Hoje a mensagem é um convite para você, um convite para 2025. Eu estava pensando, de algumas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus, um contato com Jesus. E a primeira pessoa, eu pensei na mulher samaritana.
Porque aquela mulher, ela estava ali no poço e ela já tinha tido 6 relacionamentos. E ela encontrou com Jesus. Jesus começou a falar umas coisas para ela meio estranhas. Ela começou a entender, mas Jesus foi explicando e tal. E Jesus falou para ela assim: eu sou o Messias. E ela entendeu quem Jesus era. E Jesus, era o 7º homem na vida dela. E Jesus ainda falou assim: esse sexto que você está com ele nem é seu marido. Ela tinha experimentado relacionamento com várias pessoas, mas o perfeito chegou na vida daquela mulher. Gente, transformou tanto que ela saiu dali e foi anunciar: gente, não é esse o Messias? E ela foi, o povo foi, um monte de gente foi salva. A vida daquela mulher mudou porque ela teve um encontro com Jesus junto ao poço. Nossa vida mudou quando a gente encontrou Jesus. E a gente viu que Ele é o Rei, é o Salvador. Mas sabe, tem determinadas coisas que precisam mudar na nossa mente, mediante os encontros que nós teremos no secreto com Jesus. E é só Ele, é só a manifestação. Lembra quando Ele ressuscitou, Maria não reconheceu que Ele era Jesus? Mas Ele chamou o nome dela Maria. Quando Ele falou o nome dela, Jesus. Relacionamento. Jesus nos chama para um relacionamento. Será que se Jesus chamar o seu nome, você vai reconhecer que é Ele te chamando? Será que se quando você chegar na sua casa e Jesus te falar assim: vai para o quarto orar, você vai ter a sensibilidade para saber: Jesus está me chamando? E você vai ter a decisão de: eu vou separar tempo para Jesus? Para a gente poder separar tempo para Ele, a gente tem que abrir mão de outras coisas. E quando a gente escolhe a melhor parte, que é Ele, nada nos é tirado. E aí, tinha também uma mulher que ela estava sofrendo há 12 anos com a doença. Eu fico imaginando assim, quando eu vejo uma criança de 12 anos, eu penso assim: 12 anos. Imagina uma pessoa 12 anos com hemorragia. É muito tempo, gente. Imagina o quanto de coisa que ela não tinha por causa dessa hemorragia, outras doenças. E sem contar que ela era considerada impura. Ela não podia ser tocada. Ah, mas ela tocou Jesus. Ela disse: se eu apenas o tocar, eu serei curada. Foi isso que ela fez. Ela não agiu por medo. Ela não teve medo. Ela foi. E ela tocou. E ela foi curada. Um encontro com Jesus. Outra pessoa foi Saulo. Né? Porque Saulo achava que estava fazendo tudo certo. Quantas vezes a gente não acha que está fazendo tudo certo? Eu não sei se você já passou por isso. A gente acha porque acha. Estou fazendo tudo certinho. Até que Deus fala: para tudo. Começa de novo. Não é assim. E Saulo achava que estava tudo certo. Era assim mesmo que tinha que fazer. Estava matando, consentindo, né, com a morte dos cristãos. E aí até que Jesus apareceu para ele. E a Bíblia fala assim que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Pronto, foi suficiente. A presença de Jesus na vida dele. E de perseguidor, ele passou a ser discípulo de Jesus. Ele entregou a vida de Jesus. E a gente sabe quantas coisas ele não escreveu, ele não viveu. A Bíblia fala sobre o relato da vida de Saulo, de Paulo. Ele encontrou com Jesus e a vida dele foi transformada. Sabe, Jesus, Deus, Ele quer se relacionar, Ele é um Deus individual. Aqui a gente vê Jesus se relacionando, curando. Quando a gente vai para os evangelhos, Jesus, Ele olha para o outro. Até as criancinhas. Não deixa as criancinhas vir, não. Traz as criancinhas. Ele é um Deus de proximidade. Sabe, não é que Ele olha pra gente e vê um monte de purê de batata que não reconhece quem é. Ah, não sei nem quem é, porque é um purê de batata. Não. Jesus, Ele olha para nós de forma individual. Ele te vê. Ele morreu por amor a você. Ele veio, se fez homem. Foi por causa de você. Ricardo, foi por causa de você. É individual. Imagina que só você. Ele veio para cá por amor. É isso, Ele olha, Ele te vê. E eu quero trazer o primeiro princípio nessa noite: o amor de Deus por nós. Porque, gente, eu vou gastar tempo para alguém que eu nem sei se tá nem aí para mim, se me ama ou não. Eu vou pro secreto para falar com alguém que eu nem conheço, nem sei se me ama ou não. Não, eu separo tempo para ficar do lado de alguém que eu sei que me ama demais, que eu sei que valoriza a minha vida.
Eu costumo falar que não tem mulheres, por mais que vocês almejem demonstrações de amor e elas são necessárias, maridos, as mulheres querem sim declarações de amor, várias demonstrações de amor, mas ninguém no mundo vai superar a declaração, o ato de amor que Jesus fez. Ninguém no mundo. Jesus, sendo Deus perfeito, se fez homem e veio para a terra e foi humilhado. E ele teve morte de cruz. E lá na cruz do Calvário, ele estava levando a nossa morte. Ele estava levando a nossa vergonha. Ele estava levando as doenças. Ele estava nos salvando, nos curando. Esse é o amor de Deus. O pastor Hélio costuma falar, né? Se você crê que Deus ama alguém, essa pessoa é você mesmo. Deus te ama. Nós não somos um grupo de pessoas gerais pelo qual Jesus morreu. Ele morreu individualmente, por cada um. Por cada pessoa. Por cada um de nós. Ele nos ama. Aí, você pode pensar assim, mas tem tanta gente que não vai com a minha cara. No trabalho talvez eu não seja tão amada assim. Mas eu não me sinto amada. Mas parece que eu não sou tão amada assim porque eu passo por problemas. São frases do inferno. É uma vida pautada no sentimento. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós. Deus não apenas fala que nos ama, Ele prova. Então, se ainda tem pessoas que talvez não demonstrem, você gostaria que o amor de Deus te satisfaça nessa noite. Que Ele te baste, que a graça dele te baste. Você sabe, às vezes a gente procura em tantas pessoas e situações algo que possa preencher a gente, mas é só Jesus que preenche. E quando a gente coloca ele no lugar devido, ele vai trazendo tudo que é necessário. O problema é que às vezes a gente corre atrás das coisas e a gente fica só correndo e fica cansado e não tem nada, e não vê o amor, o verdadeiro amor. Olha só o que está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por você. Cristo morreu por nós. Você é a menina dos olhos de Deus. Tá, agora que você sabe que Deus te ama muito, né? Você já sabia disso, mas agora eu estou só enfatizando. Você sabe que Deus te ama muito. Que Jesus quer passar tempo contigo. Que o Espírito Santo, Ele quer te dirigir a toda a verdade. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é Deus, Ele é conselheiro, Ele é advogado, Ele é amigo. O Espírito Santo quer ser o nosso amigo. A minha pergunta é, gente, não é gratificante poder separar um tempo na nossa vida para receber desse amor? Porque a Bíblia fala que a gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, se Deus nos ama, não é gratificante eu poder separar um tempo para demonstrar o meu amor por Ele? Porque eu vou falar uma coisa, não adianta, você que é marido, aí você fala para sua esposa, eu te amo, querida, você é muito amada, mas você não passa tempo com ela. Vai pro futebol, vai pro churrasco, vai para não sei aonde, trabalha, mas não fica com ela. Mas que amor é esse que você não passa tempo com a pessoa? Não dá, não encaixa. Quando você ama, você quer estar junto. Quando você está apaixonado, os olhinhos brilham. Eu me lembro da Daisy, né, que contava para o pastor Hélio, que quando eles namoravam, às vezes eles no metrô, eles se encontravam no metrô, era só aquele tempo de um e o outro pegar o metrô, eles queriam tanto se ver que se encontravam, davam um jeito de se encontrar no metrô. Quando você ama, você dá um jeito. Você vai. E uma das coisas que eu tenho percebido na minha vida, quando a paixão está diminuindo, eu preciso fazer alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Quando eu não estou tão apaixonada assim por Jesus, os olhinhos não estão brilhando, tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo demais e não estou dando tanta atenção para a pessoa que me criou. Então, se não tem paixão, gente, porque assim, vamos lá, a paixão do mundo, que as pessoas estudam e falam, ela acaba, tá? Essa paixão do mundo, ela dura 2 anos, nem lembro quanto tempo que dura, mas dura, acaba. Mas a paixão, nossa, pelo Senhor, quando é mantida pelo fogo de Deus, ela é eterna. Eu fico só imaginando, sabe? Gente, no dia que a gente encontrar com Jesus,
Porque na Bíblia, quando as pessoas encontram com o anjo, elas se prostram, caem no chão. Gente, Jesus, diante da gente, a gente não ia aguentar de tanta presença, de tanta glória. Só que a gente não precisa esperar o dia que a gente morrer, ou o dia que Jesus voltar para experimentar essa glória. É claro que tem coisas que a gente vai experimentar só no céu mesmo, a vinda de Jesus. Mas, gente, quando a gente chegar no céu, não pode ser algo novo. Nossa, nunca vi, nunca experimentei isso. Tudo é novidade para mim. Não, a gente tem que experimentar o céu agora. Vem o teu reino, Senhor. É céu na terra, vem para cá. Só que não acontece automático. Nada no reino de Deus é de forma automática. É pela fé, é pela busca, é pela decisão, é pela ação. Não adianta eu ter fé sem obras. Não adianta eu falar que sou crente, mas eu não amo Jesus com as minhas atitudes e ações. Tem que ter uma ação correspondente à nossa vida. Mais da nossa vida para Jesus. Porque Ele deu tudo. Mais de nós para Ele. Ah, mas você não sabe da minha jornada, Paulo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho 2 filhos, 3 filhos. Eu tenho... Tá bom. Eu sei, não é fácil. Decisão. Ou a gente coloca o que é importante em primeiro lugar, ou a gente vai deixar a rotina nos sugar. E aí, como eu falei no início, a gente vai ficar cansado e sobrecarregado. E depois ainda vai culpar Jesus. Jesus, você não fez. Sabe que tem muita gente ofendida com Deus? Porque Deus não fez. Mas por que será que Deus não fez? Primeiro, estava na palavra? É princípio bíblico? Segundo, é tempo de Deus? Será que se a gente receber agora, a gente tem maturidade suficiente para viver isso? A gente precisa deixar as coisas naturais e experimentar um nível maior. Eu ia falar no início e acabei esquecendo, né? Falando sobre crescimento. A gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. E não importa quão grande você seja na fé. Sempre tem um lugar a mais para crescer. Não tem jeito. Tem forma de crescer. E eu me lembro que antes de ficar grávida do Daniel, eu falei para o Senhor, nossa, esse ano é um ano que eu quero crescer espiritualmente. É um ano que eu vou crescer muito. Já comprei logo curso, que eu queria fazer curso. Aí o que Deus me deu? Um filho. Gente, nada melhor do que fazer a gente crescer do que um filho. Ou faz a gente crescer ou faz a gente regredir, né? Se a gente não estiver firme na fé. Né? Não, filho é bênção, tá? Não desanima não, Fê. Filho é bênção. Mas é porque... sabe a série Renúncia? É bem isso. E aí, né, no ano passado eu estava orando, né, sempre colocando diante de Deus coisas que eu preciso transformar na minha vida. Uma das coisas que eu coloquei para Deus, Senhor, eu preciso ser menos estressada, me ajuda. Nossa, esse ano eu quero ser menos estressada. Nossa, eu preciso fazer as coisas com mais leveza e tal, né? Aí o que Deus me dá? Um outro filho. Falei, Senhor. Aí eu ainda falei até com a Rob. A Rob falou, Deus é muito engraçado, né? Porque 2 filhos, eles têm a tendência de te deixar o quê? Mais estressado. Mas nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E Deus que nos criou, Ele nos deu o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Aleluia. E você tem isso, tá? Então, o que você anseia para 2025? Deus já colocou dentro de você o potencial para que você possa viver isso. E outra coisa, não fica só pedindo coisa boa. Senhor, Senhor, eu quero isso, aquilo, tá? Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim um caminho mau. E guia-me pela tua verdade, para o caminho da tua justiça. Porque todos nós temos coisas para sermos alinhadas na nossa vida. Né? Uma das coisas que eu identifiquei, estresse. Então, o que eu quero falar para você é um convite de Deus. Esse ano, Jesus está te convidando para o secreto. Esse ano é o tempo de você viver coisas que você não viveu. Gente, eu não sei se você já experimentou a manifestação da presença de Deus. Seja no secreto, ou seja na congregação. Gente, é indizível. Tem dia que a gente não sente nada mesmo. É por fé pura e simples. Mas tem hora que Deus decide se manifestar. Ele decide fazer, sabe, aquele aconchego, aquela paz ou aquela alegria. Não tem nada
que satisfaça mais a nossa alma e o nosso espírito do que a manifestação da presença de Deus. Não tem nada nessa vida que nos traga mais alegria. Eu costumo falar que eu nunca, tive na minha conta milhões e milhões de reais. Eu não sei o que é ter milhões e milhões de reais. Mas, gente, pra mim não tem nada que me traga mais alegria do que eu ver, assim, Deus transformando vidas. Quando eu vejo que Deus está transformando famílias, que pessoas estão se convertendo, nossa, tem uma alegria no meu coração. É tão gratificante. E a presença de Deus é assim, é gratificante, Ele nos enche. E o que a gente precisa fazer é que esse secreto ele seja mais presente. E não todos esses problemas que o inferno vem trazer, e o inferno ele quer colocar a gente num cantinho, e é no cantinho da apatia, da tristeza, do impossível. O inferno quer que coloque a gente no cantinho de não dar, da dor, do sofrimento, do que fizeram com você, do que tramaram contra você, da injustiça. Mas Deus ele nos chama junto ao trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Você sabe que quando Jesus ressuscitou, o véu do santuário foi rasgado. Antes tinha uma separação do homem de Deus. Antes só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Mas eu quero te falar, se você é filho de Deus, você foi reconciliado com Ele, e o seu lugar é o Santo dos Santos, e o seu lugar é um lugar de presença irrestrita. O nosso lugar é esse. E por que a gente se contenta com menos do que isso, sabe? E às vezes a gente se contenta em ficar só no átrio, ou ficar só lá na portinha de fora, enquanto tem o trono da graça. Deus é a resposta para tudo que a gente quer e precisa. E tantas vezes a gente vai para o Google procurar a resposta do exame, ou procurar a resposta para algo, e Deus fala: vem para o trono da graça, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Deus fala: é o seu Deus que cura, me busca e você vai encontrar aquilo que você precisa. E a gente fica batendo cabeça, e a gente está com um problema em casa com alguém, e a gente começa a reclamar para outra pessoa: fulano é assim, fulano é... Vai para o Senhor. Pai, eu estou vivendo isso, eu te entrego essa pessoa, eu me entrego a ti para que o Senhor traga as transformações em mim. E vem, traz transformação. Não tem problema nenhum pedir aconselhamento, sabe? Vim conversar. Mas vamos primeiro junto ao trono da graça. O convite é: vem passar tempo com Jesus. Vai passar tempo com Jesus na sua casa, no seu quarto, no secreto. Jesus, o Deus que salva, liberta, ama, restaura e faz coisas novas. Passa tempo com Jesus, aquele que te ama demais. Esse é o convite. Vamos abrir em Jeremias 33? Jeremias 33, 2. Gente, eu tô só na introdução. Eu vou conseguir. Jeremias 33, 2. Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. E aí ele fala: chame a mim ou clame a mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, o chamado de Deus: clame a mim, fala comigo, clame a mim, e eu vou responder. Ah, mas Polly, eu não ouço a voz de Deus quando eu estou orando, não é audível. Eu falo: Senhor, fala comigo. Aí Deus não fala comigo: estou aqui, filho. Não ouço a voz de Deus. Existem várias formas de a gente identificar a voz de Deus. Às vezes o Senhor vai trazer um versículo para o seu coração, sabe? Às vezes Ele vai te lembrar de alguma situação. O Senhor comunica com o nosso espírito. Ele fala com o nosso espírito. Voz audível não é algo do cotidiano. Pode acontecer, mas não é algo do nosso cotidiano. Na Atos, esse ano, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. E aí, eu me lembrei, não precisa abrir não, 2 Coríntios, eu me lembrei do apóstolo Paulo. Porque aqui em Jeremias está falando assim que Deus vai anunciar coisas grandes e ocultas.
E aí, eu me lembrei que 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, está escrito assim: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Às vezes eu fico parando, eu fico pensando, gente, o que ele ouviu de Deus? O que o apóstolo Paulo ouviu de Deus? Ele tinha intimidade suficiente para ouvir coisas indizíveis. O que você tem ouvido de Deus? O que nós temos ouvido de Deus? E não dá para ouvir Deus se tem um monte de voz ao nosso redor, se tem uma gritaria ao nosso redor. O lugar secreto, ele é legal por isso, porque está lá você e Deus. E aí você tira todas as distrações, inclusive #celular. A gente tem que ansiar por ouvir, eu não sei você, mas eu quero, coisas indizíveis. Deus está falando com a gente, me busque. E eu vou anunciar, eu vou falar coisas grandes para você. E eu trouxe essa frase aqui do Billy Graham: o céu está cheio de respostas para orações que nunca ninguém se incomodou em fazer. Então, nós estamos aqui sobre a face da terra para clamarmos. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para a gente. Para que a gente possa se levantar como uma voz que clama a Deus, como uma voz que profetiza, como uma voz que fala a palavra de Deus nessa terra. E olha só essa frase: quando dependemos das instituições, recebemos o que as instituições podem fazer. Quando dependemos da educação, nós recebemos o que a educação pode fazer. Quando dependemos do homem, nós recebemos o que o homem pode fazer. Eu não sei você, mas eu sou limitada. Determinadas coisas que o Rafa depende de mim, que é limitado. Eu só consigo até um ponto. Mas quando nós dependemos da oração, recebemos o que Deus pode fazer. Você entende que muitas vezes a gente está indo na fonte errada? Você entende que às vezes a gente está indo nas pessoas erradas? É Deus. Ah, mas parece que não funciona. Tá, frase 99 do inferno. Parece que não funciona. Mas se a Bíblia fala que funciona, eu fico com a Bíblia. A Bíblia fala e ainda dá exemplos. Agora essa frase aqui. Olha só. Um homem pode estudar porque seu cérebro tem fome de conhecimento. Até mesmo de conhecimento bíblico. Isso é muito bom. Mas ele ora porque a sua alma tem fome de Deus. E aí, eu quero perguntar a primeira coisa pra gente. Como está a nossa fome de Deus? No seu termômetro de fome. Estou com muita fome, pouca fome? Qual é o meu anseio por Deus? Ah, buscar domingo para mim é suficiente. Qual é a nossa fome? E aí, eu já vou para a segunda pergunta, que é o que a gente vai responder. Eu vou tentar responder tudo hoje. Como ter fome de Deus? Então eu quero já te ajudar a como ter fome de Deus. Primeiro, gente, a gente tem que entender que Deus sempre nos chama. Ele encontra um jeito. Ele manda uma pessoa, uma mensagem no WhatsApp, um versículo. Deus, ele sempre nos chama. A nossa questão é a sensibilidade de eu entender e de eu ouvir o chamado de Deus ou não. Tá, mas como é que eu faço para aumentar essa fome? Eu coloquei também de outra forma. Como restaurar a paixão perdida, por exemplo. Ou como perceber e ficar mais consciente de Deus, da presença dele. E eu coloquei assim, é preciso colocar fogo na fogueira. Porque, vamos falar de churrasqueira, né, Antônio? Se acabou o carvão, o que vai acontecer? Se fez o churrasco, queimou todo o carvão, você quer fazer mais churrasco, chegou mais gente. Você precisa colocar mais? Porque senão não tem churrasco. Se a gente não colocar fogo na fogueira, não tem vida de intimidade com Deus. Não tem paixão no nosso coração. É igual relacionamento conjugal, gente. A gente quase não se vê. Não passa tempo junto. Não fala eu te amo. Que relacionamento que resiste a isso? Fala pra mim. O casamento vai só desmoronando. Precisa ser intencional. Nesse final de semana nós vamos sair. Nós vamos viajar. Manda uma mensagem falando eu te amo. Não vamos viajar não. É só, talvez alguém vai viajar, mas a gente não vai não. A gente já viajou. Então tem que ser intencional. E assim é com Deus. A gente precisa querer.
Ah, mas eu não sinto vontade de orar. Tá bom, nem todo dia eu sinto vontade de orar. A carne vai puxar para baixo, mas o espírito anseia por Deus. E a gente precisa decidir. Eu achei interessante, foi a Dani que falou essa frase. Adultos sabem o que tem que fazer. Você sabe o que você precisa fazer, você precisa trabalhar. Você sabe que você precisa pagar conta. Adultos sabem o que precisa fazer e fazem. Então a gente sabe que a gente precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. Então é preciso manter a chama acesa. Um relacionamento não se mantém sem intimidade, sem tempo juntos. Se não tiver isso, acaba, gente. É preciso lembrar da pessoa, honrar, trazer a memória. Sabe, ficar pensando nos momentos bons. Ah, tem gente que chega e fala assim, mas eu não amo mais meu marido, não amo mais a minha esposa. Tá, sentimento puro. Tá vivendo por sentimento. Vamos lá resgatar o que tá perdido? Posicionamento com a palavra. Então, talvez, não sei, não amo tanto Jesus. Vamos embora, posicionamento com a palavra. Entender o amor de Deus faz a gente acordar, despertar para poder amar Ele. Tem que ter posicionamento. Nada, o pastor Hélio fala, nada é do nada. Nada acontece do nada. Uma vida cristã vitoriosa não acontece do nada. A gente precisa ter posicionamento. Outra coisa, para colocar fogo na fogueira, é preciso ouvir o que está no coração do outro. Nenhum relacionamento permanece em chamas sem admiração. Gente, se acabou a admiração no casamento, tem que colocar isso em alta. Como que vai viver, gente? Os dois juntos sem admiração. Como é que a gente vai ter uma vida, uma jornada com Cristo, sem admiração, sem honra por quem Ele é, pelo que Ele fez, sem gratidão? Isso tudo não vem do nada. A gente precisa lembrar, ser intencional, trazer à memória a obra de Cristo. E aí a gente vai para algumas dicas práticas para aumentar a fome. E eu peguei alguns salmos aqui de Davi, tá? A gente vai ver no próximo capítulo da série um pouquinho sobre a vida de Davi. E a gente vai ver em toda essa série, vez ou outra, a gente vai lembrar sobre alguns posicionamentos de Davi. Porque Davi era um homem que tinha relacionamento com Deus, não é? Davi, tem uma série inclusive do Rafa, Davi conhecia o seu Deus. Eu indico para que você assista. Então Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E ele compôs tanta coisa, né? Eu peguei salmos aqui que vão nos inspirar. Então, dicas práticas. Primeira dica, oração. Então, oração. Quero falar 2 tipos de oração. Quero falar de oração no secreto, que é o foco desse ano, que é uma direção, uma palavra profética que Deus deu para o pastor Hélio, que é o ano de encontrar o seu lugar secreto. É o ano da gente encontrar o nosso lugar secreto. E esse tempo de oração é nosso, individual, nosso com Deus. Eu oro com a minha esposa. Ótimo. Isso é muito bom. Mas tem uma hora que precisa ser você e Deus. Então, a gente precisa ter tempo de oração. É o nosso normal, o normal do cristão é falar com Deus. Imagina, gente, você passar a sua vida toda sem ouvir Deus falar contigo. É perda de tempo. Vai fazer um monte de coisa errada. Agora tem um outro aspecto da oração, que é quando a gente ora em conjunto. Seja unânime, na igreja todo mundo orando, seja você com alguém. Isso também tem que acontecer. Isso é muito bom, porque você vai unir a sua fé a outra pessoa. E quando a gente está junto, tem uma unção poderosa. Isso é muito bom. E eu peguei aqui 3 salmos de Davi, ele tendo um momento de oração. Porque ele escrevia. Inclusive, eu quero te incentivar a você criar os seus salmos. Mas só Davi pode criar salmo. Não, crie o seu salmo. Na hora que você for orar, vai para o secreto, escreve. Crie. A sua paixão tem que ser tão grande que ela vai sair pela sua boca. Você vai escrever, você vai abençoar a vida de outras pessoas. Nosso lugar secreto impacta a nossa vida. E quando a gente sai de lá, as pessoas vão ver algo diferente em nós. Nossas redes sociais têm que inspirar as pessoas a buscarem Deus. Gente, se a gente vai para a rede social só para criticar e julgar, isso não traz as pessoas para perto. A gente precisa levar a palavra genuína. Então, Salmo 13, do 3 ao 4. Olha para mim, Davi falando. E responde-me, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Olha isso fala de temor. Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não seja enganada pelo inferno, para que eu não fique dormindo, perdendo tempo. Senhor, ilumina, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários, se eu for abalado.
Salmo 17, do 6 ao 9. Eu te invoco, ó Senhor, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os seus ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Próximo, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se você não sabe por onde começar, pega Salmo. A gente pode orar a palavra, você sabia? Pega a palavra e ora. Daqui a pouco você começa a fluir na sua oração. Mas você pode começar com um Salmo. Colocar, Senhor, é isso que eu quero. Um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, primeira dica prática, ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração no secreto e a gente precisa compartilhar dessa vida uns com os outros. Eu vou agora para o segundo ponto e a gente vai continuar semana que vem, que é praticar a presença de Deus, trazer Deus para o nosso pensamento. Então, quando você acordar, às vezes a gente acorda já pensando, eu sou assim, porque eu sou muita tendência de ser Marta. Então, se eu já posso acordar querendo colocar roupa para lavar, fazer um monte de coisa, eu já acordo querendo fazer as coisas. Então, a gente tem que acalmar, calma. Senhor, obrigada por esse dia. Me dá sabedoria. É trazer o Senhor para o nosso pensamento. É pensar em Deus. Seja no primeiro momento, seja no decorrer do nosso dia e quando for dormir. Então, eu costumo dar esse exemplo, que teve uma época que eu dava aula lá no Rio e tinha um dia da semana que era o dia todo. Então eu falava com Deus antes de ir para casa e à noite eu orava de novo. Mas durante o meu dia todo, a minha rotina, eu nem lembrava de Deus. Nem ia passando. Então a gente precisa lembrar, sabe? Pensar. Senhor, você passou por uma situação difícil, Senhor, me livra disso. Ou uma situação muito boa, obrigada. Sabe? Lembrou de uma pessoa, obrigada por fulana, a pessoa é uma bênção na minha vida. Então, praticar a presença de Deus. Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Oração não é um monólogo, eu descarrego e vou embora. Não, eu espero o agir de Deus, eu espero o ecoar da voz de Deus. Salmo 63, do 6 ao 7. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto de alegria. Eu não canto de qualquer jeito, eu não canto assim, Senhor. Não, cantar de alegria. E ainda é à noite. Para finalizar essa parte, eu trouxe um exemplo do pastor Rick Renner, de como ele faz, na rotina dele, essa prática da presença de Deus. Olha só, faço o meu melhor para permanecer em estado de oração. Eu oro enquanto ando pela casa, oro enquanto dirijo o carro, oro enquanto pego uma xícara de café e quando eu estou com café. Mas esse negócio é muito difícil, tem que ficar orando toda hora? A Bíblia fala que é para orar em todo tempo, você está perdendo tempo, e eu também. Oro a caminho da sala onde está a cadeira na qual me sento para ler a Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, eu oro pedindo a Deus que fale comigo. Então, não ora a Bíblia de qualquer jeito, peça, Senhor, fale comigo. Enquanto eu estou lendo a Bíblia, eu sussurro silenciosamente, Senhor, fala comigo e abre os meus olhos para as verdades que meu coração precisa ouvir. Quando eu me sento junto à escrivaninha, antes de ler meus e-mails ou ler as mensagens do celular em outros dispositivos, eu oro, Senhor, me ajuda hoje com tudo que eu estou prestes a ler. Quando eu estou a caminho para ensinar ou pregar, eu oro, Senhor, ajuda-me a ser melhor que puder e a comunicar a verdade de maneira simples. Na verdade, eu estou orando agora mesmo enquanto eu escrevo esse livro que você está lendo. Se eu precisar ir a algum lugar, eu oro antes de entrar no carro. Eu oro por segurança e proteção enquanto dirijo. Antes de me encontrar com alguém, eu oro, Senhor, dá-me sabedoria e discernimento ao me encontrar com essa pessoa. Ajuda-me a ser o que eu preciso ser para ela. Ao longo do meu dia, eu estou orando em todo o tempo. Isso inclui a oração em línguas.
Hashtag fica a dica. Vamos orar em línguas. Mais e mais. Ora em línguas. Inclusive, é uma parte vital da minha oração pessoal. Se alguém vem à minha mente, eu interpreto como um sinal para orar por essa pessoa. À medida que os nomes e os rostos das pessoas surgem no meu espírito, eu oro por elas. Eu oro pelas pessoas em geral. Eu elevo a Deus os oficiais dos governos, parceiros do ministério, equipe, ministérios, meus filhos, as suas esposas, seus filhos e assim por diante. Também oro por Denise, que é a esposa dele, e por ele. No final de cada dia, enquanto eu estou deitando na cama, antes de adormecer, a última coisa que eu faço é orar. Meu último pedido a Deus, todas as noites, é que Ele me dê um sono tranquilo. Eu costumo orar o Salmo 4:8, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu, me faz repousar seguro. Tá vendo? É difícil? Não é fácil, a gente não tem essa rotina. A gente precisa criar essa rotina. Vai ficar mais leve, vai ficar mais alegre. A gente vai poder viver as recompensas da presença de Deus. E que esse seja um ano que a gente vai viver coisas maiores de Deus. É isso que eu declaro. Vamos ficar de pé?